Olá! Se já passou pela cabeça de alguém como é que os programadores constroem aqueles softwares super complexos que usamos todos os dias, a resposta muitas vezes passa por um conceito-chave, a programação orientada a objetos. E hoje vamos desvendar isso. Ok, vamos lá ver o nosso roteiro. Primeiro a gente vai entender o que são esses tais de paradigmas. Depois vamos investigar um problemão que os softwares antigos tinham, a complexidade. A partir daí, vamos ver como uma nova forma de pensar em objetos apareceu como solução, quais são as suas ferramentas e, claro, porque é que isso muda tudo no final das contas. Pronto, primeira paragem. Antes de mergulhar de cabeça nos objetos, a gente precisa dar um passinho para trás e entender a ideia geral onde eles se encaixam, os paradigmas de programação. Dá para pensar neles como se fossem os projetos, as plantas, para construir software. Então, o ponto aqui é que um paradigma não é tipo uma linguagem específica como Python ou Java. É algo mais fundamental. É a filosofia, sabe? O estilo, o jeito de pensar que um programador usa para organizar o código. E existem várias dessas filosofias, né? A programação procedimental pensa nela como uma receita de bolo, uma lista de passos bem definida. A funcional já parece mais com matemática pura, como se estivesse a resolver equações. Mas a orientada a objetos, que é o nosso foco, é outra história. A ideia aqui é criar um mini-universo de coisas, os objetos, que conversam e interagem entre si. Mas espera aí, para que criar novos paradigmas, afinal? Geralmente é para resolver um problemão. E lá no início da programação, o problemão chamava-se complexidade. É aquele momento em que um código que parecia ótimo começa a virar um monstro difícil de controlar. E essa frase, nossa, ela resume tudo perfeitamente. Escrever as primeiras linhas de um código geralmente é a parte fácil. O verdadeiro desafio é manter esse código compreensível e funcionando quando ele cresce para milhares ou até milhões de linhas, sem que ele vire um emaranhado impossível de decifrar. E olha, um dos grandes vilões dessa história era um comando chamado goto. Imagina só, é como ler um livro que do nada, no meio de uma frase, manda saltar para a página 254 e de lá para a página 32. Era o caos total. O programa saltava de um lado para o outro e o fluxo da história simplesmente perdia-se. E é aí que mora o perigo, né? Se o código pode pular para qualquer lugar, a qualquer momento, como é que se consegue encontrar um erro? Fica quase impossível de ler, de corrigir, de adicionar coisas novas. Para projetos grandes, era a receita para o desastre. Então, como é que se organiza esse caos todo? A solução não foi um pequeno ajuste, foi uma virada de chave completa no pensamento. E se, em vez de uma lista de ordens, o software fosse construído a partir de coisas? Essa é a grande ideia por trás da programação orientada a objetos, ou PO. A ideia central é esta. Em vez de escrever um roteiro gigante de comandos, a gente constrói o programa como se fosse uma coleção de pequenos módulos, os tais objetos, cada um com a sua função, e eles comunicam entre si para fazer o trabalho acontecer. E a filosofia por trás disso é genial de tão simples. Pensa bem, problemas gigantescos ficam muito mais fáceis de resolver quando a gente se quebra eles em pedacinhos. E se um desses pedacinhos for bem construído, dá para reutilizá-lo em outros projetos, o que poupa um tempo e um trabalho enormes. Ok, na teoria parece ótimo, mas e na prática? Como é que isso funciona? A PDO tem, digamos, um kit de ferramentas, umas ideias centrais que fazem tudo acontecer. Para a gente entender as duas mais importantes, vamos usar uma analogia que todo mundo conhece, um carro. A primeira ferramenta chama-se a abstração. E o nome já diz quase tudo. É a arte de simplificar, de esconder o que não é essencial e mostrar só o que realmente importa para interagir com algo. Para pensar um segundo em tudo o que acontece debaixo do capô de um carro. É uma loucura, não é? Um sistema mega complexo, com motor, transmissão, sistemas elétricos. São milhares de peças a interagir ao mesmo tempo. Mas o que é que a pessoa que dirige realmente usa? Volante, pedais, alavanca de mudanças? Só isso. Isso é abstração na sua forma mais pura. O carro esconde toda aquela confusão do motor e oferece uma interface super simples de usar. Agora, a segunda ferramenta, o encapsulamento, vai um passo além. Não é só sobre esconder os detalhes, é também sobre proteger o funcionamento interno de um objeto. Pensa assim, quem está dirigindo não pode simplesmente abrir o capô com o carro em movimento e começar a mexer nos pistões com a mão para acelerar, certo? Não. Tem que usar a interface projetada para isso, o pedal. Isso garante que o motor funcione do jeito certo e protege todo aquele mecanismo complexo. Isso é encapsulamento. Certo, já vimos a teoria.
Mas no fim do dia, qual é o resultado prático disso tudo? Vamos voltar lá para o nosso problema inicial, aquele código todo emaranhado e complexo, e ver o que a POO realmente resolve na prática. No final das contas, quando o código é organizado em objetos, com abstração e encapsulamento, o software vira quase um conjunto de blocos de Lego. Tudo organizadinho, reutilizável e, nossa, muito mais fácil de gerir a longo prazo. Basicamente, a PO ajuda-nos a criar modelos digitais do mundo real. Mas isso deixa-nos com uma última pergunta que é fascinante. E quando a própria realidade que estamos a modelar muda? Manter o software sincronizado com um mundo que não para de evoluir? Bom, esse é um dos grandes desafios que os programadores enfrentam todos os dias.